Uma pergunta que aparece nos comentários de todos os vídeos aqui do canal é sobre como se vestiam as pessoas comuns. Porque sim, infelizmente é muito mais fácil encontrar referências dos trajes das pessoas ricas. Mas hoje a gente vai conversar sobre as roupas das pessoas pobres no período da regência, enquanto eu te conto exatamente quais peças eu planejo fazer para o traje do desafio dos R$50. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo anterior, nós falamos sobre o desafio dos R$50 e sobre como a minha decisão de fazer um traje de uma mulher trabalhadora talvez tenha me feito surtar só um pouquinho. Como principal referência, vou usar um conjunto de gravuras satíricas inglesas da década de 1820, feitas pelo Thomas Rowlandson. Só que o meu objetivo não é reproduzir um traje específico da gravura, mas recriar um traje a partir dela, juntando outras informações do período. E para isso, eu preciso investigar como eram os trajes populares dessa época. Mas antes de a gente continuar, preciso tirar um momento para agradecer aos nossos membros e apoiadores que financiam essas e outras loucuras que acontecem por aqui. Mas para que a gente possa continuar tendo a frequência de conteúdos que nós já temos e aumentar essa frequência e até trazer novos formatos para vocês, nesse mês de julho e agosto, o Modista Verso está em expansão e nós estamos numa campanha para tentar aumentar a arrecadação do Apoia-se para financiar futuros projetos muito maiores para trazer para vocês. Então, se você quiser e puder contribuir para que isso aconteça e eu possa continuar oferecendo conteúdo gratuito para vocês aqui no YouTube, é só acessar o apoia.se/modista do Desterro, escolher o valor que fique legal dentro do seu orçamento e contribuir para a expansão do Modista Verso. Como a maioria das roupas que chegaram aos museus são trajes de classe média da elite ou trajes populares usados em ocasiões especiais, a gente precisa procurar essas informações em outros lugares. Referências visuais como gravuras e pinturas ajudam bastante, mas não rola se apoiar somente nelas. Isso porque o artista não tem a responsabilidade ou a necessidade de representar aquilo que ele está vendo de forma super realista e fiel à realidade. O que é totalmente de boa, é exatamente o que a gente espera que a arte faça. Mas para essa pesquisa em especial, as estilizações e as licenças poéticas dos artistas podem acabar deixando algumas informações faltando para a gente. Aí é que entram os outros tipos de documentação: correspondências, descrições literárias, discursos religiosos, diários pessoais e até documentos oficiais do governo, como inventários e processos judiciais. Roupas eram uma coisa importante não só pela função óbvia de proteger o corpo, mas também porque elas podiam passar mensagens sociais. E de uma forma bem geral, entre o fim dos anos 1700 e começo de 1800, a ideia de parecer respeitável aos olhos da sociedade estava muito ligada a coisas como higiene pessoal e roupas, e não só ao comportamento em si. Mesmo para uma pessoa pobre, ou principalmente para ela, estar minimamente bem vestida era uma questão fundamental para conseguir melhores empregos, manter um bom relacionamento dentro da sua comunidade e até conseguir ajuda quando necessário. Só que essa ideia de bem vestido não significava seguir as tendências de moda. Era bem mais sobre estar com uma roupa limpa, usando sapatos, ter alguma coisa para cobrir a cabeça e não parecer alguém que tinha desistido completamente do autocuidado e do respeito próprio. Roupas velhas não eram um problema, mas elas precisavam parecer bem cuidadas, mesmo que tivessem um monte de consertos e emendas. Aliás, o conserto e as reformas eram coisas muito valorizadas, e a imagem social da mãe e das mulheres de forma geral tinha uma ligação muito forte com o estado geral das roupas da família. Tanto que é nessa época que escolas gratuitas, mantidas por lideranças religiosas e até pelos donos das fábricas, incorporam de vez os trabalhos de agulha como parte obrigatória da educação das meninas, tanto para que elas pudessem atender a essa expectativa de cuidar das roupas da família, mas também para que pudessem ter uma fonte extra de renda no futuro. É muito difícil falar sobre as roupas dos trabalhadores, porque esse não é um grupo único, a gente tem muitas variantes aqui dentro. Nessa categoria entram os trabalhadores do campo, sendo eles empregados de alguém ou donos de pequenos sítios, mas também os trabalhadores domésticos, que atendiam desde famílias de classe média até os muito ricos. Funcionários de pequenos negócios, como lojas e armazéns.
os funcionários das fábricas, trabalhadores informais que viviam pelas ruas e até aqueles que não tinham um emprego fixo. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de uma forma mais geral e superficial mesmo, mas é importante que vocês lembrem que cada região vai ter as suas variações, as suas características bem peculiares do traje que identificam aquela região, e a gente vai ter variações dentro desse grande grupo genérico de trabalhadores, tá? Por volta de 1790, quando os primeiros sinais da silhueta da regência começam a aparecer, a gente observa nas gravuras como os trabalhadores ainda se mantinham usando os trajes típicos do século XVIII. E esses, entre muitas aspas, atrasos de tendência, não são uma raridade quando a gente fala de roupas do povo comum. E não era incomum que as pessoas pobres recebessem doações de trajes descartados pelas classes mais altas, seja através de uma doação direta dos patrões ou intermediada pelas igrejas e por grupos de caridade. Só que nem sempre rolava de usar os trajes doados. Se um criado doméstico recebesse uma roupa velha dos seus patrões, provavelmente seria alguma peça de qualidade muito mais alta do que esse trabalhador poderia pagar. E ficaria ruim para a imagem da pessoa aparecer em público com uma roupa muito cara sendo pobre, porque isso dava espaço para o quê? Fofoca. E a própria comunidade começaria com a fofoquinha, a rádio fofoca, questionando se aquela pessoa tão bem vestida, apesar de pobre, não estaria tendo acesso a essas peças de uma forma ilícita ou de uma forma imoral, ou roubando ou recebendo isso de um amante. Então, o mais comum era que as pessoas trabalhadoras que recebiam roupas doadas de muito boa qualidade dos seus patrões penhorassem essas roupas, trocassem elas por dinheiro ou empréstimo temporário, que vendessem as roupas ou que desmanchassem para reaproveitar os materiais para outras coisas. Trabalhadores domésticos normalmente se vestiam um pouco melhor porque isso era exigido deles. E era um costume que os empregadores fornecessem ou um uniforme ou o material para 2 trajes de trabalho por ano. E cabia ao trabalhador ou à sua família confeccionar e fazer a manutenção dessas roupas. Nas casas mais ricas, os homens que serviam à mesa e cuidavam das carruagens usavam um traje específico, a libré. Quando a família era nobre, a libré dos lacaios seguia as cores do brasão da família e podia até mesmo ser bordada com ouro e prata. Como esses eram os criados que apareciam em público, se esperava que eles estivessem sempre perfeitamente alinhados e que a aparência deles fosse um reflexo direto da riqueza e do prestígio da família para a qual eles trabalhavam, porque eles meio que acabavam representando, carregando o nome dessa família em público. Quando não havia uniforme, o que era frequente, esperava-se que os criados de status mais alto, como mordomos e criadas de quarto, seguissem as linhas gerais da silhueta da época, mas que nunca, jamais, estivessem mais bem vestidos que os seus patrões. E como essas eram algumas das funções com melhores salários, eram esses trabalhadores que podiam, por exemplo, comprar um chapéu melhor, ou investir numa casaca de boa qualidade, ou até num vestido de seda de segunda mão. O que era parte obrigatória das roupas que as criadas usavam dentro de casa era o avental, que na regência acaba mudando bastante de formato e ganhando essas alças trançadas nas costas. Fora do serviço doméstico, muitas mulheres mantinham o uso de combinações de saia e blusa, ou saia e casaco, que já vinha desde o século XVIII. Em algumas regiões, isso acontecia por questões de ser a tradição do local, mas o fator econômico pesava bastante nessas escolhas, e às vezes as roupas eram só modificadas mesmo. Uma peça bem usada pelas mulheres do século XVIII era o bedgown, um tipo de casaquinho solto no corpo e que podia ser fechado com cordões ou alfinetes. Durante a regência, ele vai se modificando para ganhar um ajuste embaixo dos seios e ficar mais próximo da silhueta da época. E as saias também sobem para a região da cintura império, mas ganham alças para ficar no lugar. Esse também é o formato que as anáguas usadas pelas mulheres mais ricas tinham, com a diferença de que elas usavam por baixo dos vestidos. Uma outra diferença bem evidente é que as saias e vestidos das trabalhadoras costumavam ser mais curtos por uma questão de praticidade, e os sapatos eram mais simples, geralmente de couro preto e sem muitas decorações. Ainda preservando um costume do século XVIII, muitas mulheres trabalhadoras usavam mantos curtos para se deslocar, e esses mantos eram feitos de lã e geralmente coloridos. E os fichus, que são os lenços que protegiam o pescoço e o decote, também seguiram sendo usados pelas mulheres. O traje masculino também começa a regência com uma série de referências ao século XVIII, mas com a diferença de que ainda nos anos 1700 os trajes dos homens trabalhadores já tinham algumas características
que tornavam eles bem diferentes do que a gente via entre os homens ricos. A começar pelas calças. As culottes ou breeches, que são aquelas calças curtas usadas com meias, não eram uma unanimidade. A gente encontra muitas referências visuais e escritas ao fato de os trabalhadores optarem por calças compridas e de pernas retas, às vezes com sapatos, às vezes até com tamancos de madeira. Mas as calças curtas também eram usadas e em várias cores. Entre os trabalhadores, as casacas cortadas e com aquela aba traseira não eram muito comuns. Grande parte dos registros falam em casacos ou jaquetas mais curtos, com corte mais reto, às vezes usados direto sobre a camisa, com um lenço colorido no pescoço. Coletes também eram usados, às vezes em versões mais curtas, mas também em versões longas que lembram os modelos de 1750 e 1760. E assim como as mulheres, muitos homens usavam aventais como parte de sua roupa de trabalho. E às vezes um tipo de camisão como o dos pintores, para proteger a roupa de sujeira e de acidentes. Outra coisa comum a todos era a necessidade de alguma cobertura na cabeça, a menos que você estivesse dentro de casa. Para os homens comuns, chapéus feitos de feltro e de palha com os mais variados formatos, além de gorros e boinas. E para as mulheres, toucados e chapéus naquele estilo bonequinha, o famoso bonnet. Uma coisa que eu notei nos desenhos do Rowlandson foi a grande variedade de estruturas, de materiais e de cores dessas coberturas de cabeça, tanto masculinas quanto femininas. Entre as figuras femininas, a gente encontra o tocado branco padrão, mas também algumas versões coloridas, além de chapéus que lembram o bonnet, típico desse período, mas menores, e com o que parece ser uma estrutura mais maleável. Eu realmente ia originalmente incluir só o tocado simples, mas esse negócio da variedade dos chapéus me fez rever um pouco dessa ideia original e eu vou definitivamente incluir algum tipo de chapéu além do tocado. Bom, a primeira coisa é fazer uma anágua. E eu quero uma anágua de inverno. Então vou fazer uma anágua de flanela vermelha, porque eu tenho esse tecido guardado aqui há muito tempo. E ele me custou R$4 o metro numa promoção. Só que eu vou usar uma flanela feita de algodão, que não era muito comum na época, quando ainda se utilizava muito mais a flanela feita à base de lã. E sobre essa mudança da lã para o algodão, já tem um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouco da história dos tecidos de flanela. Depois vem o vestido. Eu ainda não tenho certeza se vou fazer ele fechado com cordões ou com botões, mas sei qual tecido eu vou usar. Um algodão riscado em tom chumbo. Eu paguei R$4,99 no metro desse algodão. E eu até divulgaria o nome da loja aqui. O problema é que todas as minhas tentativas de contato para discutir isso com eles foram sumariamente ignoradas. Então, sem rolar pelo menos um cupom para os meus modistas, não rola a divulgação do nomezinho da loja por aqui. Para fazer o tocado, que é um modelo simples, sem renda e sem babados, vou usar uma cambraia de algodão que veio da mesma loja por R$6,99 o metro. E alguns retalhos de percal branco que sobraram de trabalhos antigos para fazer o forro do corpete do vestido. E uma tricoline bordô de R$22 o metro, que é o que eu vou usar para o chapéu. Fazendo as contas, isso vai dar R$12 na anágua, R$20 no vestido, R$3,50 no tocado e R$11,50 no chapéu. E ainda fico com R$13 para botões, cordões e ganchinhos. Não vai ter espartilho, tia modista? Dessa vez não, gente. Pelas minhas referências visuais, não me parece que elas estejam de espartilho. Então, como a curiosidade histórica não é uma preocupação por aqui, eu vou meter o louco com o sutiã moderno. E não vou colocar na conta o molde, porque eu já tenho o molde em casa, ele não foi comprado para esse projeto, não é o primeiro uso, então ele não vai entrar nas contas. E eu também não vou colocar nas contas aquilo que eu já tenho em casa, tipo calçola, meia, sapato, enfim, isso aí já tá pago, entendeu? Não vai entrar na continha dos R$50. Talvez eu ainda faça por fora das contas do projeto uma outra peça que é um avental xadrez, mais por causa do estilo de foto que eu tô planejando fazer quando o traje estiver pronto do que qualquer outra coisa. Mas vamos ver também quanto é que vai estar o tecido xadrez até lá, né? Morri! E se você gostou do meu caderno de projeto, onde eu estava organizando as amostras do tecido, ele está disponível em formato e-book, em 2 versões, 2 cores e 2 tamanhos diferentes, para você baixar e imprimir aí na sua casa para te ajudar a organizar o seu projeto também. A compra desses e-books é revertida diretamente para a manutenção do canal. Uma outra forma que você tem de ajudar o canal é fazendo aquilo que você já está fazendo, que é assistindo e interagindo com o nosso conteúdo,
Mas caso você ainda não seja inscrito, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like, comentar aqui embaixo e dar uma conferida também nesses outros conteúdos de história da indumentária que eu separei para você.